nós tivemos 100 mil mortes evitáveis, né? São 100 mil mortes que não deveriam ter ocorrido. É óbvio que nós nascemos para morrer, não é? Então, mas não precisamos morrer de vírus. Um monte de outras causas para morrer num outro tempo que não este tempo. Então, isso foi, está sendo e ainda será, provavelmente até o final do ano, com certeza, uma catástrofe, né? E era evitável? Em grande medida, ela poderia ser enfrentada de uma forma diferente, e nós vemos isso nos países europeus. Agora, isso implicaria em um isolamento social maior do que o que nós fomos capazes de levar à frente, e esse isolamento social necessariamente teria que ter um colchão de proteção social muito melhor do que o que foi construído. É bom lembrar que os pobres, particularmente os negros e pardos, não porque são negros e pardos, e sim porque são pobres, estão morrendo 5 a 6 vezes mais do que os brancos. E não morrem porque são negros e pardos, morrem porque são pobres. Esta doença se alimenta de encontros. E as pessoas que são pobres têm que buscar comida. Quando a economia formal para, a economia informal, que vive de migalhas que caem da mesa da economia formal, fica numa situação muito pior. E aí as pessoas precisam se movimentar mais. E porque elas se movimentam, elas acabam encontrando o vírus, adoecem, e uma porcentagem delas morre, né? Este é um drama terrível. E isso tem ocorrido no Brasil todo, nas áreas mais pobres. Veja, por exemplo, a situação de Manaus, a situação de Belém. Manaus entrou em catástrofe total. Manaus tinha uma média de 30, 40 enterros por dia. No pico da epidemia, ela chegou a ter 165 enterros por dia. Nós tivemos que fazer enterros em covas coletivas em Manaus. Alguns jornalistas têm criticado a posição de algumas pessoas, entre as quais eu, de que nós estamos frente a um genocídio. É óbvio que eu não estou comparando isso com o que aconteceu com os judeus, o que aconteceu com os armênios, o que aconteceu em Ruanda, mas o que aconteceu em Manaus foi um genocídio. O que está acontecendo com as nossas populações indígenas, no Xingu, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o que está acontecendo em São Gabriel da Cachoeira, o que está acontecendo em Roraima, com a entrada desses garimpeiros em terras indígenas e levando o vírus para uma população absolutamente despreparada do ponto de vista imunológico, é um genocídio. E é um genocídio que está sendo praticado particularmente pelo governo federal, que está sendo incapaz, numa república federativa, de coordenar os esforços voltados para criar um colchão de proteção social para a pobreza, para a desigualdade, que é o maior mal deste país. E, além de tudo, garantir um determinado nível de isolamento social para que a gente possa diminuir a possibilidade da ocorrência de encontros e, portanto, de novos casos, e, a partir de novos casos, a morte das pessoas que têm essa doença. Então, eu acho que é um desastre que está acontecendo no Brasil e não estamos nos posicionando de maneira adequada em relação a isso, nem exigindo dos governantes que nós elegemos, é bom lembrar sempre disso, né? Uma posição diferente da que estão tendo.